Salve, salve, meus irmãos, meus amigos. Sejam bem-vindos aí ao canal Três Linhas da Umbanda. Meu nome é Cláudio Pacheco e esse é o canal Três Linhas da Umbanda, que se propõe aí a resgatar a história da Umbanda, essa religião que é genuinamente brasileira. Como já foi explicado aí no vídeo anterior, muita gente equivocadamente acha que a Umbanda é uma religião de matriz africana, mas não, a Umbanda é uma religião de matriz brasileira. É uma religião genuinamente brasileira. Então a proposta desse canal é resgatar a história da Umbanda, para aqueles que não conhecem, essa belíssima religião, com as suas diversidades, com a sua riqueza. Então venho trazer aqui para vocês, com a minha humilde contribuição, o conteúdo, né, disponível para que a gente possa ter conhecimento, principalmente sobre essa figura iluminada, esse ser maravilhoso chamado Zélio Fernandino de Moraes, que é nada mais, nada menos do que o pai da Umbanda, o homem que fundou a Umbanda, né? Ele e o seu guia espiritual, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que o pessoal que trabalhava com ele desde aquela época, né, em 1908, quando foi fundada, chamavam carinhosamente o Caboclo das Sete Encruzilhadas de O Chefe. Então, no próximo vídeo também eu vou trazer uma história interessante sobre a origem desse nome, né? Que existe aí uma pequena polêmica. Algumas pessoas falam assim: é Caboclo das Sete Encruzilhadas ou Caboclo das Sete Cruzes Ilhadas, né? Então eu vou agradecer até o amigo que me marcou nessa publicação aí no Facebook, se não me engano é o Lúcio, não lembro o sobrenome, mas obrigado. E aí eu peço a vocês também que coloquem aí nos comentários qualquer coisa que vocês tenham visto aí no vídeo anterior ou nesse, que não esteja muito de acordo com os registros históricos. Por favor, pode colocar, que eu faço questão até de corrigir, porque a proposta desse canal não é, como até um rapaz aqui me criticou no Facebook, veio dizer que eu venho vender a minha verdade a peso de ouro. Não, eu não venho vender a minha verdade. Eu vou até esclarecer isso logo no início do vídeo. O que acontece é o seguinte, gente, a minha preocupação maior é manter o vínculo com os registros históricos, com aquilo que foi submetido a um teste empírico, que há comprovações, há testemunhas, há registros. Então, contra fatos, não há argumento. Então, contra essas coisas, não há argumento. Por isso eu vim aqui com essa proposta de colocar essa questão em pauta, que a Umbanda é uma religião brasileira. Ela não é uma religião de matriz africana, ela tem influência dos cultos africanos, do culto indígena, e foi fundada por um branco de 17 anos brasileiro. Ou seja, a Umbanda não é uma religião de uma raça só, é uma religião de todas elas, para todo mundo. Ela está acessível principalmente aos espíritos humildes de luz e que se propõem a prestar a caridade. Segundo o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, Umbanda se define por essa frase: é a manifestação do espírito para a caridade. Então vamos lá, gente. Vou começar fazendo uma correção. Em relação ao vídeo anterior, eu falei aqui que o samba de cabula, né, que é um ritmo que a gente toca na Umbanda, que ele veio do Rio de Janeiro, foi criado no Rio de Janeiro pela Umbanda. E aí o meu queridíssimo amigo, grande ser humano, grande umbandista e um dos maiores curimbeiros do Brasil, o Léo Batuque, me corrigiu, falou: Cláudio, olha só, isso aí não é verdade. Na verdade, o toque, o samba de cabula, vem do culto afro de Angola. Então, um rapaz aqui nos comentários, que também não me recordo o nome, mas agradeço também por essa informação. Como eu disse no vídeo anterior, eu não conheço quase nada do candomblé. Então, assim, muito pouco. Eu não tenho tanto conhecimento. Então, um rapaz aqui colocou embaixo, aqui nos comentários: Cláudio, no candomblé também se toca atabaque com as mãos. Porque existem vários tipos de candomblé, né? Então, ele até frisou isso, que o de Angola, por exemplo, é tocado com as mãos. E o Léo Batuque, com essa contribuição, também fortaleceu. Então, a gente aproveita essa oportunidade para esclarecer isso, esse equívoco que eu cometi no vídeo anterior. Então, isso é para mostrar para vocês também que o meu comprometimento aqui não é em vender a minha verdade. Eu coloco a minha opinião como umbandista, até como eu coloquei em relação à questão do sacrifício animal. Mas longe de mim em dizer que em nome da Umbanda não há possibilidade de haver sacrifício de animais. Não, eu não sou ninguém para falar em nome da Umbanda, eu falo em meu nome, do Cláudio. E falo da minha opinião. Então tem coisas que estão ligadas à minha opinião, tem um caráter opinativo. Outras não, outras coisas estão vinculadas a registros históricos, a fatos, a verdades. Então, enquanto a isso, há um volume enorme de provas que vocês podem ver até em outros canais de umbandistas famosos,
que sempre reconheceram o Pai Zélio de Moraes como o fundador da Umbanda, o pai da Umbanda e o caboclo das Sete Encruzilhadas. Tem o Adérito Simões, tem o Alain Barbieri, tem o Márcio Caim, do Umbande Boa, que eu gosto muito dos vídeos dele, recomendo a vocês também que assistam. Tem assim, vários deles, assim, a grande maioria, até do pessoal da Umbanda Sagrada, da Umbanda EAD, assim, todos, não há dúvida de que a Umbanda é uma religião brasileira, que nasceu no Brasil e que foi fundada pelo Zélio de Moraes e o caboclo das Sete Encruzilhadas, que era o seu mentor espiritual. Então, assim, em relação a essa questão essa polêmica, né, que a Umbanda vem da África, não, veio do Brasil, ou seja, a Umbanda tem influência de várias religiões, né, do culto africano, da Igreja Católica. Como a gente já colocou aqui no vídeo anterior, não vou ser repetitivo em relação a isso. Mas nessa questão específica aí, que eu coloco da grande corrente, né, majoritária aí, que entende que a Umbanda nasceu no Brasil. A Umbanda é uma religião de matriz brasileira. E o problema começa, na verdade, quando começam a chegar assim, os estudiosos que querem mudar tudo, depois de já estar tudo funcionando, casa pronta, feita, todo mundo trabalhando. Então, assim, essa é a minha crítica aqui do Cláudio Pacheco, tá? Como eu já coloquei aqui, o Zélio de Moraes não só fundou a Umbanda, e até na Nossa Senhora da Piedade, que foi o primeiro terreiro de Umbanda, como auxiliou a criação dos 7 centros que foram, na verdade, os dissidentes da tenda Nossa Senhora da Piedade, né? Que isso só terminou, acho que por volta de 1935, se eu não me engano. Então, o Zélio de Moraes fundou também a União Espírita de Umbanda do Brasil, a UEUB, que depois do seu primeiro congresso, em 1941, teve seu nome modificado para a União Espiritista de Umbanda do Brasil. Isso funciona até hoje, como eu disse aqui também no vídeo anterior, na Rua Conselheiro Agostinho, número 52, no bairro de Todos os Santos, aqui no Rio de Janeiro. Então, gente, o que acontece? Dali em diante, como a religião cresceu de forma muito rápida, muito intensa até, assim vieram alguns estudiosos dizendo, não, olha só, Umbanda não é isso, a Umbanda, o significado da palavra é esse, é aquilo, vem do sânscrito, vem do banto, vem não sei o quê. E o outro já vem dizer que não, que as 7 linhas da Umbanda é o cruzamento dos astros, o outro disse que não sei o que. Aí teve a influência de cada um. Zélio teve a oportunidade de até assistir essas manifestações, essas pessoas falando sobre a Umbanda, mas como sempre foi uma pessoa muito humilde, muito ponderada, ele não contradisse essas pessoas, não desmentiu e deixou a coisa fluir naturalmente. E numa determinada situação, até o próprio caboclo das Sete Encruzilhadas dizia que com o tempo as máscaras cairiam, ou seja, aquelas pessoas que se utilizariam da Umbanda para uma finalidade diversa da caridade, naturalmente essas pessoas, as máscaras acabariam caindo, ou seja, então a Umbanda sofreu um certo, vamos dizer assim, um volume muito grande de críticas pesadas e até processos em relação à mistificação e etc e tal, principalmente na década de 70, 80, que, né, infelizmente muitas pessoas se utilizavam do nome da Umbanda para alegar ali que a manifestação do espírito podia ser utilizada também para trazer benefícios pessoais para cada um. Algumas pessoas resolveram usar isso como meio de vida, para ganhar dinheiro, essa é a palavra, né? Então daí vem essas coisas, trago a pessoa amada em 7 dias, resolvo o seu problema de casamento, enfim, aí começam algumas pessoas a trabalhar com a espiritualidade para, de alguma forma, ganhar vantagens. Enfim, isso descaracterizou completamente a finalidade da Umbanda. Então, a proposta desse canal aqui é vincular a Umbanda àquilo para que ela foi criada, aquela finalidade para a qual ela foi criada. E a finalidade não é o Cláudio que está dizendo qual é, foi o próprio caboclo das Sete Encruzilhadas do Zélio Fernandinho de Moraes. Então, assim, em relação ao vídeo anterior, teve apenas 2 pessoas que me criticaram em relação a essa afirmação de que a Umbanda não é uma religião de matriz africana e sim brasileira. A primeira pessoa foi extremamente rude, descortês, me chamando de racista, de branqueísta, de forma arrogante, ainda falou assim, estude mais, porque não sei o que. Enfim, eu respondi lá no Facebook. Aliás, aviso a vocês aqui que a 3 Linhas da Umbanda tá também agora no Facebook. Eu coloquei também no Facebook e no Instagram. Vocês vão ver ali o conteúdo nosso também
nessas plataformas. Então eu respondi a pessoa, falei, olha, isso não tem nada a ver com o que você está falando, não há nenhuma prova, nenhum registro histórico de que Umbanda tenha nascido na África. Ele, segundo ele, foi nas tribos dos Quimbundos, Zenibundos, sei lá o que. Eu fui pesquisar sobre isso e ali o máximo que eu achei foi um culto em relação aos cestos de adivinhação, utilizado com pedaços de ossos de animais, que era o que ele relatou ali, que nada tem a ver com Umbanda. E depois da minha resposta, ele não voltou mais, não quis mais debater. Uma outra pessoa que também me criticou em relação a isso, essa foi até mais educada, mas, no entanto, ela coloca que eu estou equivocado, porque a Umbanda é sim de matriz africana, uma vez que o Caboclo das Sete Encruzilhadas recebia a linha dos Pretos Velhos, o Pai Antônio, e assim sendo, o culto aos orixás é um vínculo que mostra que a Umbanda é de matriz africana. Enfim, é o que eu coloquei, gente. Consulta o que significa a palavra matriz, o que significa a palavra origem. Vou até colocar aqui no final desse vídeo o significado da palavra matriz e da palavra origem, para que a gente bote fim logo nessa polêmica. Então eu coloquei para ela, olha, se for a gente pensar dessa forma, em primeiro lugar, porque eu não tenho a intenção de negar a influência afro dentro da Umbanda, até porque eu estaria negando a mim mesmo. Esse atabaquezinho aqui do meu cordão é a minha paixão, são os atabaques, são as curimbas. E sem um culto africano, sem os atabaques vindo para a Umbanda, eu não poderia hoje fazer o que eu mais amo fazer, que é tocar e cantar para as entidades. Então eu respondi a essa menina, falei, olha, o que acontece? A matriz e a origem não tem a ver com a África, ela nasceu no Brasil. O que acontece é que esse seu argumento, se a gente for levar ele em consideração, então a gente tem que levar em consideração também que o índio fundador dessa religião era um caboclo brasileiro. Então a gente levando isso para os dois lados, se a matriz é africana por causa da linha dos Pretos Velhos, do Pai Antônio e dos orixás, então ela também é matriz indígena, porque foi um caboclo brasileiro, um índio, que fundou essa religião. E se for pelo lado do pai carnal da Umbanda, que é o Zélio Fernandino de Moraes, era um homem branco. Um homem não, era um branco, menino, até 17 anos, nem maior de idade ele era. Então, essa é a verdadeira magia da Umbanda. Então, isso no próximo vídeo, quando eu for falar sobre essa questão da diferença do Caboclo das Sete Encruzilhadas ou Caboclo das Sete Cruzes Ilhadas, eu vou falar um pouco disso também, dessa magia que foi a união entre os brancos, os índios e os negros. Que essa é a verdadeira magia da Umbanda, lógico, com o propósito, com a finalidade de promover e praticar a caridade. Então, é isso. Nesse segundo vídeo, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouco aqui sobre a história do Zélio de Moraes. Como eu já falei, a proposta desse canal é essa. Por isso chama Três Linhas da Umbanda. As três linhas da Umbanda são essas três linhas que vocês estão vendo aí, ó. Que é as três linhas que fazem a letra Z de Zélio de Moraes. Que, infelizmente, é muito pouco lembrado. Tanto em eventos relacionados à Umbanda, quanto em terreiros, né? Eu peço até a vocês aqui, que você que já foi num terreiro de Umbanda, coloca aqui nos comentários em quantos terreiros de Umbanda você já foi e em quantos vocês viram uma foto que seja do Zélio Fernandino de Moraes, que foi o pai da Umbanda. Vamos lá, quem puder coloca aí nos comentários que eu fiquei curioso agora, porque eu, pelo menos a minha experiência, eu acho que só em 2. E olha que eu já frequentei muitos terreiros, assim, dezenas, se não uma centena já. E eu só vi 2. 2 que colocaram lá uma foto do Zélio Fernandino de Moraes. Então eu acho que todos os centros de Umbanda tinham que ter uma foto do Zélio de Moraes. Teve até um amigo que colocou num comentário que eu achei muito pertinente até aqui também. Ele falou, olha, um terreiro de Umbanda que não reconhece Zélio de Moraes como o seu pai, seu criador, né, o fundador da sua religião, é o mesmo que um centro espírita negar a imagem de Kardec como seu criador, né? E muita gente até criticou o termo, não pode falar kardecismo porque a doutrina não é de Kardec, é dos espíritos. Aí entra essa parte dos estudiosos, das teorias acadêmicas, que eu tenho muita dificuldade em lidar com essas coisas, porque você vê, mais uma vez, uma coisa muito polêmica, né? Por que a doutrina não pode ser também do Kardec? Foi ele que meteu a mão na massa e fez, né? Foram os espíritos, sim, mas quem foi atrás? Quem foi atrás dos fenômenos? Quem foi buscar aquelas informações todas? Quem decodificou a doutrina? Foi Allan Kardec. Então a doutrina também é dele, não é só dos espíritos. Então não é errado falar kardecismo, não. Eu até uso esse termo para diferenciar um pouco, porque as pessoas falam, o espiritismo. Então, assim, muita gente confunde espiritismo com Umbanda também. Por isso que o nego fala que a Umbanda é espiritualista, não é espírita. Mas a Umbanda também é espírita. Ela tem um pedacinho de cada coisa. Então, voltando aqui à questão da história do Zélio de Moraes,
um fato muito interessante que até eu deixei para esse próximo vídeo, para falar sobre a história desse homem, desse ser humano maravilhoso que era o Zélio de Moraes, que poucas pessoas conheceram a sua história. Então o Zélio de Moraes, ele não viveu da Umbanda, ele viveu para a Umbanda. São coisas completamente distintas, né, pessoal? Então assim, para quem não sabe, o Zélio Fernandino de Moraes, ele logo depois de se casar se tornou eletricista do Estado brasileiro. Isso ele fundou a Tenda Nossa Senhora da Piedade em 1908, tá? Então, alguns anos depois, ele se casou, se tornou eletricista do Estado, desenvolvia a sua vida ali. Normalmente, depois montou uma pequena farmácia, que veio a ser uma drogaria. Depois, para muita gente que também até me criticou, porque algumas pessoas aqui me conhecem do lado que eu vim de um segmento que trata ainda, na verdade, no campo da análise política, que é de onde eu vim. E eu ainda faço parte de alguns canais, onde eu tenho a honra de ser colaborador, que trata da questão da análise política. E eu resolvi fazer um canal que tratasse do meu lado religioso, que eu gosto muito da Umbanda e eu quis contribuir nesse segmento. Algumas pessoas me criticaram, falam assim, Cláudio, não tem nada a ver Umbanda com política, religião com política. Muito pelo contrário, tem tudo a ver. Nesse canal aqui não se trata nada de política, a gente só vai falar da religião, mas eu só estou colocando isso aqui porque essa parte da história do Zélio Fernandino de Moraes também é interessante, porque ele mesmo se elegeu vereador pela cidade de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, 2 mandatos, ainda foi secretário do Legislativo em São Gonçalo. Até Bezerra de Menezes também chegou a ser deputado, enfim. Ou seja, são vários exemplos de líderes, de pessoas assim importantes dentro de segmentos religiosos que acabam indo para a política, porque dependendo do que se faz na política, a gente pode ser até proibido de cultuar as nossas religiões. Então é muito importante que a gente fique antenado um pouco também em cada coisa. Mas a propósito desse canal aqui é tratar do lado religioso, da questão da história da Umbanda. Então, voltando à questão do Zélio de Moraes, ele viveu para a Umbanda, não viveu da Umbanda. Inclusive, ele era proibido de aceitar qualquer tipo de dinheiro pelo próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, que não admitia que se fizesse nada em troca de dinheiro, que tudo fosse feito gratuitamente, fosse feito para a caridade e com a intenção de ajudar os mais necessitados. Então o Zélio de Moraes deu a sua vida inteira para a Umbanda. E isso me deixa muito chateado. Eu ouvi hoje em dia muitas pessoas que se dizem umbandistas não reconhecerem a figura de Zélio de Moraes como um fundador da religião, mesmo tendo feito o que ele fez. Então é por isso que nesse canal eu trago dados assim interessantes sobre a história de Zélio de Moraes. E aqui vai um pouco da história da vida do Zélio de Moraes, né? Então, ele seguiu a sua vida, ele doou o salário dele todo como vereador para os necessitados. Ele atuou em projetos que tinham como objetivo a fundação e criação de escolas para crianças pobres, inclusive a própria Tenda Nossa Senhora da Piedade, foi o primeiro terreiro de Umbanda do Brasil, se tornou depois uma escola para crianças pobres. A própria filha do Zélio de Moraes, a Zilmeia, disse que até parte do patrimônio dela o Zélio doou para os mais necessitados. E num vídeo desse, que eu coloquei aí o link na descrição do vídeo anterior, do pai Ronaldo Linares falando sobre Zélio de Moraes, ele fica estarrecido ao se deparar com a imagem do Zélio de Moraes, já velhinho, né? E que ele mesmo relata isso, que a semelhança dele com o Chico Xavier era incrível. Então, mais uma vez, a gente vê que havia semelhança não só aparentemente, né, em relação à aparência física, mas em relação ao que ele era como pessoa. O Zélio de Moraes era um ser extremamente caridoso e que deu a sua vida inteira pela Umbanda, pela caridade. E por essa razão, esse canal vai sempre tratar de lembrar muito o nome de Zélio de Moraes aqui e a finalidade para a qual a Umbanda foi criada, que é a caridade. E no decorrer dos anos, Zélio, depois de 67 anos, se eu não me engano, de mediunidade, de trabalhos praticamente diários voltados para a Umbanda, para a Tenda Nossa Senhora da Piedade, também de auxílio às tendas dissidentes da Nossa Senhora da Piedade, o Zélio de Moraes passa a direção da Tenda Nossa Senhora da Piedade para suas filhas Zélia e Zilmeia de Moraes e se afasta. Depois de um certo tempo, já adoecido, já bem velhinho, aos 84 anos, um dos seus genros era médico e visitava diariamente o Zélio de Moraes. Nesse período ele já tinha que ir para a casa da filha para tratamentos médicos
em que ele precisava ser submetido, porque já estava com uma saúde bem debilitada. E no dia 30 de setembro de 1975, o seu genro vai lá visitá-lo para ver como é que estava a situação dele, da saúde dele. Ele vira para o genro dele e diz assim: pode ficar tranquilo que em 3 dias eu estarei bem. E 3 dias depois, na verdade no dia 3 de outubro de 1975, Zélio de Moraes faleceu e nos deixou no campo material. Seu corpo morreu, mas a história é muito bacana em relação até ao que aconteceu no sepultamento do corpo de Zélio de Moraes. No livro do pai Ronaldo Linares, que eu já até indiquei, que eu gosto muito, que chama Iniciação à Umbanda, o pai Ronaldo Linares ele trata desse episódio. Na verdade, os únicos que vieram de São Paulo para o sepultamento do Zélio de Moraes foram o pai Ronaldo Linares e sua esposa Norma Linares. Então eles estavam presentes no sepultamento e aconteceu um fato muito, muito estranho mesmo. O corpo do Zélio de Moraes, na hora de descerem com o caixão para a sepultura, para a cova ali, né? O corpo não cabia no buraco. Ou seja, parte ali daquela cova teve que ser demolida ainda, tiveram que ampliar o buraco para que o corpo pudesse passar, porque não cabia o corpo. E ninguém entendia por quê, como aquilo tinha acontecido, né? Porque tudo tinha sido calculado no tamanho dele, enfim, não tinha por que acontecer aquilo naquela hora. E aí o pai Ronaldo até coloca isso no livro, né? Uma parte muito bacana, em que ele coloca que é como se a Terra fosse pequena diante de tão grande homem, né? E ele até brinca, acho que foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas, acho que disse uma frase parecida com isso, né? Vede como é pequeno o vosso mundo para receber tão grande homem. Então, eu quis aqui trazer para vocês um pouco da história da vida do Zélio de Moraes. Tem muito mais coisas ainda para contar nos próximos vídeos. Essa é apenas uma, né? Eu quis tratar um pouco aqui sobre como foi a vida do Zélio de Moraes, de uma forma rápida, que não fique um vídeo tão longo também. E como foi a sua morte, né? A sua vida, a sua morte, o nascimento da Umbanda, o papel do Zélio de Moraes, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, para a fundação e a criação dessa maravilhosa religião brasileira, que é a Umbanda. Então é isso. É importante trazer sempre essas histórias. E eu vou dar continuidade a esse trabalho com vocês, também no lado musical, cultural da Umbanda. Então a gente já está fazendo aí, em parceria com alguns corimbeiros assim de primeira que eu tenho aqui. O Léo Batuque é um deles, que é um querido amigo e grande corimbeiro. Já disse que vai me ajudar nesse projeto. Então a gente vai começar a trazer aqui algumas corimbas, algumas cantigas tradicionais, aquelas mais conhecidas, as mais bonitas, né? Lógico, de acordo com a minha opinião também. Então a gente vai trabalhar muito aqui nesse canal com a questão da produção musical das corimbas. E também vou colocar para vocês aí, em breve, em alguns dias já vou colocar alguns vídeos novos também de grandes corimbeiros fazendo ali aquela festa bonita que só a Umbanda sabe fazer em relação à musicalidade e ao culto religioso. Então é isso, pessoal. Fica aí para vocês um forte abraço, um saravá, um grande axé. Salve a Umbanda, salve Zélio de Moraes e salve o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Um abraço. Um índio, caboclo guerreiro, o jesuíta que Zambé enviou, por sua força e sabedoria, abraçou a